O governo alemão alertou recentemente a população alemã para que a população alemã se resguardasse para 10 dias de suplementos alimentares. A situação está a ser muito grave na Alemanha. Quando começa na Alemanha, vai começar a acontecer na Europa para sempre. A Alemanha é o principal país da Europa, mais preponderante. Quando o governo alemão alerta a sua própria população para que se escudem em 10 dias de alimentos mais, e água, significa apenas uma coisa: a Alemanha está a temer algo que a Alemanha está a preparar. Em nome dos pretensos ataques terroristas, a Alemanha e a senhora, não é senhora nenhuma, a Merkel, estão a tentar fazer com que desapareça a oposição à Merkel. A Merkel é um sistema político, uma espécie de Partido Social Democrata português, muito ténue, tem muita oposição de direita, principalmente, e a esquerda é muito volátil. E o governo da Merkel avisou a população para armazenarem pelo menos para durante 10 dias alimentos e água. Quando eles dizem isto, significa apenas uma coisa: não é apenas para 10 dias, é para sempre. Porque o colapso económico está a acontecer. Os bailins, o Bundesbank e o Deutsche Bank estão falidos. O Banco Central Europeu está falido. O senhor próprio, o senhor Rothschild, diz mesmo que o seu próprio banco está falido, acabou. Já está a investir em ouro. Mas a Alemanha precisa de uma coisa: precisa que os alemães e os europeus pensem que esta não é uma crise financeira da incompetência dos banqueiros e dos governos e dos ministros das finanças. Eles querem fazer pensar à população que esta crise, que vai ser criada, a meu ver, em 30 de agosto, mas é ainda em agosto, a meu ver, posso estar errado, mas pelo menos até às eleições de novembro isto vai acontecer, vão fazer querer pensar aos europeus, através dos mass media, dos média, as TSFs, como sempre, as badalhocas, as TVIs e as SICs, aquelas porcarias que vocês já conhecem, inenarráveis, que a culpa é do terrorismo. E ninguém vai querer investigar, nem os governos da Merkel, nem dos Sócrates, nem dos socialistas, nem dos holandes, nem dos Jerkels da União Europeia. A culpa vai ser do terrorismo. Lembra-se sempre uma coisa: o terrorismo é sempre um terrorismo de Estado. Ponto final. Pode ser um muçulmaninho, é sempre um muçulmaninho, já são maus em si próprios. Os muçulmanos já são maus em si próprios. Mas é fácil pegar nessa horda de maldade que já são os muçulmanos, pagar-lhes uma jabardicezita, fazer um atentado em nome do Estado, que o Estado feche os olhos para que depois o Estado e os governos acionem agendas políticas concretas, que no caso da Alemanha é aniquilar a extrema-direita, porque a extrema-direita na Alemanha é muito forte, a extrema-direita é anti-nazi. A extrema-direita na Alemanha é anti-nazi. Ok? Nazismo é o socialismo.
Os nazis são os socialistas, os anticapitalistas. A extrema-direita é muito forte porque são os capitalistas. São a classe média. A classe média que dá emprego, que dá de comer aos alemães. Esta é a extrema-direita, não é a ignorância. Esta é a notícia terrível que eu tenho para esta emissão. Mas uma outra notícia terrível que eu vi hoje é que se está a propagar uma tempestade muito forte, mas muito forte mesmo. Segundo o Global Strategic Trends, que é um programa globalista da NATO, estão-se a prever 3 edifícios terríveis. Estão-se a prever desde 2016, não estão a prever nada, estão planeados para acontecer. A previsão significa um planeamento. Planeamento é esconderijos da previsão. A previsão é esconderijos do planeamento. O novo 11 de setembro pode acontecer na Alemanha. A tempestade epidemiológica, que é o Zika, vai acontecer, é uma questão de tempo. Chama-lhe Zika, chama-lhe ébola, chama-lhe o que quer que seja, chama-lhe Manuel António, mas vai acontecer porque faz parte da epidemiologia da ruína do Ocidente, que é o plano da NATO, mas há um outro vértice, que é este vértice que é uma tempestade, uma catástrofe natural, que ouvi há bocado, está para acontecer em 30 de agosto, nas costas da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É uma tempestade inenarrável, destruidora, totalmente inusitada, imprevisível, que nunca aconteceu na história da humanidade. Há quem diga que esta tempestade eu garanto que é mesmo, é artificialmente criada, basta colocar um míssil no oceano para criarem ondas, fora os chemtrails, os rastros químicos e a engenharia meteorológica, que tudo conjugado pode criar um fenómeno massivo. Já foi criado há anos nos Estados Unidos e está a ser criado outra vez, agora só neste momento 100 vezes mais forte. Esse fenómeno já foi criado, a própria elite sabe disso e afirmou isso publicamente, assim foi apenas um teste. E ouviram-se, vocês provavelmente já ouviram várias vezes falar nisto. Eu ouvi o nosso próprio primeiro-ministro português, António Costa, a falar na tempestade perfeita. A tempestade perfeita, nós pensávamos que era uma tempestade financeira. Não, a tempestade perfeita é pior do que isso. Eu sei qual é a tempestade perfeita, porque eu tenho os planos da NATO na minha mão e posso-vos dar se vocês quiserem. Eles estão publicados. E a tempestade perfeita são 3 vetores. O novo 11 de setembro vai acontecer na Alemanha, fechar todo o Ocidente, pelo menos durante 10 dias, como já vos disse, pelo menos durante 10 dias, para que seja para sempre, porque depois há um período de reavaliação, de recuperação para fora, que nunca mais vai acabar, nunca mais vamos mais ter a chamada normalidade. Pressupunhamos que íamos ter primeiro o 11 de setembro, que vai acontecer na Alemanha, a tempestade ou a epidemia ao nível da peste negra, ou o programa da NATO diz mesmo que é ao nível da peste negra, ou pior, ou seja, dizimar populações massivamente, sem alternativa. Pode ser um Zika, pode ser um ébola, pode ser uma coisa ainda pior. Todos os Zikas, todos os ébolas foram feitos nos laboratórios dos Rockefellers, na Serra Leoa. Toda a gente sabe disso. Qualquer cientista sabe disso. Os cientistas que denunciaram isso foram mortos. E depois uma epidemia
não é uma epidemia, um acontecimento natural, um acontecimento entre aspas, natural, mas que é um acontecimento militarmente causado, ou seja, através de uma bomba nuclear, ou através de tecnologia muito mais poderosa. Nós conhecemos neste 2016, os militares têm tecnologia muito mais avançada para 2036, neste momento, que nós nem sequer conhecemos. Pronto, eles podem, neste momento, causar perfeitamente um desastre natural para que se impeçam, a primeira coisa, a eleição do Trump, impedir as eleições americanas. O Donald Trump é a primeira ameaça musculada que existiu contra as elites, o globalismo e os lobbies, contra os Brexits, contra a democracia, contra a preponderância do povo, contra o reino do povo, contra o reino de Deus, que é realmente o povo. Deus é o povo, e ponto final. E toda esta conspiração é uma conspiração militar, e vocês vão ver que depois desta conspiração, vocês vão ver que vai haver muito investimento nas forças militares, ao apoio dos militares, tudo que é militar, embora sejam totalmente obtusos e letrados. Vocês vão ver os militares totalmente armados, financiados para fora, porque isto é um projeto político, é um projeto económico, não é um projeto para o povo. O Sr. Donald Trump fez o contrário. E fez o contrário porque os militares, principalmente na Europa, os escravos, os que estão a pagar, estão contra o Sr. Donald Trump e estão a favor das chefias. Mas não está a resultar. O Sr. Donald Trump tem milhões e milhões de pessoas com ele. Mesmo que o Sr. Donald Trump não ganhe as eleições, as coisas vão ser muito mais fáceis para a elite, para os globalistas e para os lobbies. Mesmo que o Sr. Donald Trump, as pessoas esquecem-se disso. Mesmo que Donald Trump não ganhe, que ganha certamente, mesmo com estas armadilhas que estão a ser preparadas, as coisas nunca mais vão ser as mesmas. Para o Durão Barroso, para a Goldman Sachs, para a União Europeia, para os conflitos do socialismo, nunca mais vão ser as mesmas. Mas eu garanto isto do fundo do coração. O Sr. Rothschild é um banqueiro internacional, vocês talvez conhecem, é um trilionário, talvez a par com os Rockefellers, é talvez o banqueiro mais rico do mundo. Disse recentemente que o seu banco está falido. O seu banco faliu. O banco dos Rothschilds, que é o Banco da Europa, financia tudo que é os bancos da Europa, e asiáticos, e da Índia. É um banco globalista, mas preponderantemente na Europa. Esse senhor trilionário disse recentemente, numa entrevista que eu vi hoje, que o seu banco faliu, acabou. E acabou porque acabou a economia. Quando acaba um grande banco, começa em cima, depois vem por aí abaixo. E o Sr. Rothschild diz uma outra coisa. Neste momento a minha estratégia é investir em ouro. O meu banco faliu. Acabou. Isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Começou o meu banco, começaram as vossas famílias. É só uma questão de tempo. Agora eu tenho uma estratégia, diz o Sr. Rothschild. Estou a investir em ouro. Quando toda esta porcaria for por aí abaixo, eu vou ter ouro. Agora pergunto às vossas famílias, a quem ouve-se, a quem esteja a ver este vídeo, vocês estão resguardados a terem ouro, armas, alimentos, educação, direitos sociais, amizade, sinergia uns com os outros? Espero que tenham. Só para terminar, uma das coisas que mais me dá paixão nesta vida é ouvir os discursos do Sr. Donald Trump. Discursos sem filtros dos média. Eu gravo discursos e ouço na internet. O Sr. Donald Trump devolve
do povo ao povo. Contra alguns palavras errados.